Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo da Ciência. Hoje vamos falar de algo bem interessante, uma curiosidade na verdade. Como é que se faz para mover um satélite de uma órbita para outra? Vamos entender primeiro o que é uma órbita. Uma órbita é um movimento em torno de um ponto. Essa é uma definição bastante genérica e, inclusive, o movimento de uma mola pode ser considerado uma órbita. Existem vários tipos de órbitas. Existem as órbitas abertas, como a órbita hiperbólica, onde o objeto vem do infinito, se aproxima do corpo e retorna para o infinito. Mas são as órbitas fechadas que nos interessam aqui, como as órbitas circulares e elípticas, onde o corpo fica preso ao corpo a qual ele orbita, realizando um movimento periódico. Órbitas planetárias são elípticas, sendo as órbitas circulares um caso particular, onde o raio é constante. Satélites artificiais realizam órbitas circulares em torno da Terra. O satélite está constantemente sendo puxado em direção ao centro da Terra pela gravidade, mas como sua velocidade é muito grande, isso compensa a sua queda e ele descreve um círculo em torno da Terra. Cada órbita terá uma velocidade específica. Para a órbita 1 de raio R1, temos a velocidade tangencial V1. Para a órbita 2 de raio R2, temos a velocidade tangencial V2. Note que é a velocidade tangencial do satélite que importa, e ele realiza um simples movimento circular uniforme. Ok, mas vamos ao que interessa. E se eu tiver um satélite numa órbita de raio R1 e quiser mudar ele para uma órbita de raio R2? Ora, se eu quero ir para uma órbita acima, então eu acelero para cima e ganho velocidade radial. Essa é a resposta intuitiva, mas está errada. Isso não funciona para órbitas. Você muito provavelmente vai escapar da Terra se fizer isso. Como disse anteriormente, é a velocidade tangencial que define o raio da órbita e, portanto, devemos impor uma aceleração na direção tangente à órbita. Então vamos passo a passo transferir nosso satélite de uma órbita para outra. Primeiro, você impõe uma aceleração tangente de forma a atingir uma velocidade suficiente para chegar na órbita-alvo. Ok, você chegou lá, mas essa ainda não é a órbita que você quer. Você quer uma órbita circular de raio R2, mas agora você tem uma órbita elíptica, cujo apogeu, que é o ponto mais distante da órbita, está em R2, e o perigeu, que é o ponto mais próximo da Terra, está em R1. O apogeu e o perigeu são os equivalentes de afélio e periélio se a órbita fosse em torno do Sol. Então, o que fazemos? Damos mais uma aceleração. Pronto, chegamos na órbita circular alvo de raio R2. Essa órbita elíptica que usamos para alcançar a órbita 2 tem um nome. É a órbita de transferência. Sempre usamos uma órbita de transferência quando queremos ir de uma órbita para outra. Por exemplo, suponha que queiramos ir de uma órbita baixa da ISS para uma órbita geoestacionária a 36.000 km de altura, que é a órbita onde o período orbital é de 24 horas, igual ao período de rotação da Terra. Esse trajeto é tão usado que ganha até um nome especial, Geosynchronous Transfer Orbit, ou órbita de transferência geossíncrona.
Podemos usar isso para irmos a outro planeta, como Marte, por exemplo. A Terra e Marte estão em órbita em torno do Sol. Então, simplesmente é um problema de transferência de órbita, como os que vimos anteriormente. Só que agora em relação ao Sol e não mais em relação à Terra. Claro, devemos levar em conta o movimento do próprio planeta Marte, pois corre-se o risco de chegarmos lá e Marte não estar lá, estar em outro ponto de sua órbita. Então, todo um cálculo é feito pela NASA para chegar no tempo certo e no ponto certo de encontrar o planeta Marte. Outra coisa interessante e também contraintuitiva é que, apesar de acelerarmos 2 vezes, a velocidade final do satélite é menor. O raio R2 é maior do que o raio R1. Logo, a velocidade da órbita 2 é menor do que a velocidade da órbita 1. Mas como é possível aumentar a velocidade 2 vezes e no final obter uma velocidade menor? É que esse aumento de velocidade, na verdade, foi usado para alterar a órbita, ou em outras palavras, modificar os parâmetros da órbita. Mas isso fica para um outro vídeo específico sobre a equação de órbita. Bem pessoal, vou ficando por aqui. Se gostaram, deixe um joinha e se inscreva no nosso canal. Curta nossa página no Facebook, O Mundo da Ciência. Falou e até o próximo vídeo.